Muito bem, senhoras e senhores, feliz quarta-feira! Vou começar hoje dizendo que o Kanye estava certo. Kanye estava certo. Lembram lá em 2022, quando ele estava um pouco sonolento, né? Coitado, ele só precisava de uma soneca. Ele só precisava de uma soneca. E ele nos disse que quando acordasse, ele estava um pouco sonolento naquela noite. Mas quando acordasse, tinha planos, porque ele ia DEFCON 3 nos judeus. O engraçado é que, na verdade, eu não posso ser antissemita, porque pessoas negras também são judeus. Vocês brincaram comigo e tentaram boicotar qualquer um que se opusesse à sua agenda. Foi cedo demais, mas olha, ele estava certíssimo sobre boicotar pessoas que se opõem a uma agenda específica. Porque já se passaram 2 anos inteiros da minha vida que venho lutando efetivamente. Só para você sabe continuar vivendo contra o Daily Wire depois de sair de um emprego. Quero dizer, 99% do que eu realmente passei, o público não sabe de nada. E isso precisa mudar. E isso vai mudar. Vai mudar hoje porque recebi ainda mais informações sobre o último plano deles contra mim. Entrando no ano novo com as velhas vibrações. E francamente, agora acho isso perturbador. Quero que vocês me levem a sério quando digo que há algo nisso que está se tornando perigoso. E vou explicar por que me sinto assim. E vou fazer isso contando a verdadeira história de como o Daily Wire se tornou uma empresa. Em outras notícias, e mais tarde no programa, vou contar para vocês sobre uma ação da Turning Point. Um ex-funcionário que acabou de ser condenado por um crime no Arizona. Claro, ele também foi contratado por Tyler Boyer, porque como venho dizendo para vocês desde o início, Tyler Boyer é a peça-chave. Ele é a pessoa que tem comandado a Turning Point USA, ele contratou quase todo mundo que estava ao redor do Charlie, e eu acho que ele precisa ser investigado de forma mais aprofundada. Então vamos voltar direto ao assunto. Bem-vindos de volta ao Candace. Muito bem, apertem os cintos, meninos e meninas, porque vamos embarcar em uma jornada. Foi ontem, apenas ontem, que nós antecipamos o novo programa constrangedor do Daily Wire, criado literalmente com a intenção de me ridicularizar. E o Tucker Carlson? Sempre tem que ser o Tucker Carlson, a câmera costurando tudo junto. Somos parceiros. Até mesmo as contas padrão de fãs do Daily Wire tiveram que admitir que foi constrangedor. Tão constrangedor que alguns deles realmente esperavam que fosse falso, que fosse só uma isca, que o programa não era real, ou que na verdade não estava acontecendo, ou que era só um quadro, e que eu estava tirando do contexto porque não, a empresa não pode realmente ser assim. Tão obcecada com um ex-funcionário 2 anos depois. Mas eles são. E como já observei muitas vezes pra vocês, eles estão ficando cada vez mais obcecados. E por uma razão que ainda estou tentando entender, quero dizer, honestamente, todos nós estamos tentando entender, o assassinato de Charlie Kirk catalisou um certo desvario em Ben Shapiro. Ben não era amigo de Charlie Kirk. A questão é, por quê? Por que ele está tão obcecado com a narrativa de Charlie Kirk, ou melhor, obcecado em impedir que as pessoas questionem essa narrativa? Assim que ele começou, tipo, quando o Charlie lá estava surgindo, assim que Ben, começou a enxergar o Charlie como uma ameaça, o que aconteceu basicamente depois do tweet do Kanye West. Sim, eu adoro o jeito de pensar da Candace Owens. Tweet. Ben começou a trabalhar nos bastidores, tentando complicar e impedir a ascensão de Charlie e a minha própria ascensão. Esses são apenas os fatos, e são indiscutíveis, ok? O que aconteceu depois foi que Charlie e eu provamos o nosso valor. Ser inevitável, mesmo separados e seguindo nossos próprios caminhos. Continuamos a crescer e fizemos isso sem pisar na cabeça de ninguém. Não há histórias, não há corpos escondidos de pessoas que eu tenha prejudicado intencionalmente para chegar onde cheguei. Bem, ontem, quando saímos do ar, recebemos ainda mais dicas e eu vou te dizer por quê. Isso porque coragem inspira coragem. Quando as pessoas veem outras pessoas se levantando e dizendo, olha, na verdade isso está errado e isso é estranho, outras pessoas pensam, isso mesmo. É estranho. E todos nós deveríamos dizer algo. E eu gostaria de ressaltar novamente que os jovens que estão sendo manipulados por Ben Shapiro para fazer o trabalho sujo dele, eu não acho que eles merecem nossa ira. Eu entendo. Você é jovem. Você tem um sonho. Você tem alguém que diz, eu posso realizar todos os seus sonhos.
E você topa. Algumas pessoas vão topar isso. Algumas pessoas vão dizer, sim, eu quero ser famoso. Ou sim, eu realmente preciso desse dinheiro. Estou numa situação difícil, seja lá o que for. E a estratégia dele é encontrar cristãos e pressioná-los, geralmente por meios financeiros, para irem atrás de outros cristãos quando ele fica irritado, em especial. Esse é outro fato que agora posso provar para você de forma completa. Estou lendo para você um dos 2 e-mails que realmente recebemos e conversas que tivemos. Desta vez, e este e-mail é de outra pessoa que estava sendo considerada para o papel de perseguir Candace Owens e Tucker Carlson, porque esse era o papel. Claro, enquanto fingem que é um programa, você tem que fingir que é algo real, mas na verdade, estamos contratando você para ir atrás da Candace Owens. E novamente vamos provar isso. Agora, para te dar um pouco de contexto aqui. Você deve se lembrar que, no final do ano passado, Ben subiu ao palco da Megyn Kelly enquanto ela estava em turnê e exigiu a lealdade dela contra mim e o Tucker. Ninguém sabe por quê. Ela não se submeteu a ele, e quero deixar claro que ela tem sido atacada pelos capangas dele desde então. Ben está comandando isso por trás dos bastidores, todos os ataques contra Megyn Kelly. A perspectiva dele é que ou você fica do lado dele quando ele não gosta de alguém, ou você será atacado. Depois disso, Ben literalmente pagou dinheiro por um espaço de destaque para falar, um horário de fala no M-Fest, subindo ao palco, logo após Erica Kirk abrir, onde novamente me atacou Mark Carlson e desta vez também atacou Megyn Kelly, porque ela se recusou a jurar lealdade a ele e às suas causas. Ou seja, ataque quem eu quero que você ataque, seja meu cão de ataque. E este e-mail vai esclarecer algumas coisas para vocês. O que aconteceu imediatamente após essa aparição. Ok, vou ler este e-mail novamente. Só me dê um segundo para abrir a página. Vamos pular ou ocultar a primeira parte deste e-mail para que você possa vê-la, porque queremos proteger alguns nomes que estão lá. Diz o seguinte, cara Candace, acredito que foi 2 dias após o discurso de Ben Shapiro, no M-Fest, um produtor do The Daily Wire, que sempre foi muito gentil comigo, entrou em contato. Sinceramente, não consigo descrever isso de outra forma, senão em modo de pânico. Ele disse que tinham acabado de criar o conceito do programa no dia anterior e já estavam ligando para pessoas fazerem audição. Ele disse que queria que eu fizesse uma audição para um programa solo. Fiquei feliz. Parecia bom fazer algo que amo, falar no que acredito e fazer a diferença. Oportunidades financeiras e profissionais tornavam tudo melhor. Apresentado como programa de comédia para tirar sarro da direita e da esquerda. Adorei a ideia, já que critico ambos os lados e o que compartilho. Você e Tucker Carlson foram mencionados. O produtor disse, quando Candace ou Tucker disserem algo maluco, zombe disso. Eu disse a ele que, na verdade, gosto de você e Tucker e assisto a ambos, pois aprecio a maioria dos comentaristas políticos conservadores. Como cristão, queria ser honesto e gentil com as pessoas. Mas não me importava em fazer piada com ideias divergentes. Não queria que me dissessem o que dizer. O produtor me pediu para enviar um vídeo de audição. Ele enviou o roteiro e um vídeo de IA junto com ele. Quanto ao que eles queriam que eu lesse, fiquei perplexo. A audição inteira foi uma forma de zombar de você. Devo dizer, no entanto, que não tinha certeza sobre a teoria das abelhas. Sinceramente, senti que era errado zombar de você. Eu te observo todos os dias. Você parece genuinamente se importar muito com a verdade e lutar pelo que é bom e certo neste mundo. Enviei uma mensagem em branco. Pedi um conselho. Ela me deu ótimos conselhos. Ela me disse para entrar em contato em branco. Eu disse para em branco que não me sentia confortável em enviar um vídeo, pois não parecia verdadeiro para mim. Eu até tentei reescrever de uma forma que fosse verdadeira para mim, mas não consegui. Parecia apenas com valentões do ensino médio. Em branco me deu ótimos conselhos e disse para eu nem enviar a fita de audição. Avisei ao produtor que aquilo não era o certo para mim. Anexado abaixo está o vídeo de IA que eles me enviaram e o texto que enviei ao produtor. E também a prova da ligação. O produtor sempre foi muito gentil comigo, então prefiro ocultar o nome dele. Espero que as fotos do estúdio de namoro, das gravações do programa e os comprovantes das ligações sejam suficientes. Me disseram para não compartilhar o vídeo de IA. No dia seguinte ao anúncio no seu programa de que você sabia sobre o programa que eles estavam planejando lançar. Avisei ao produtor que não fui eu quem vazou essa informação sobre o programa para você. Acho que talvez eu estivesse esperando por mais oportunidades. Rezei sobre isso e percebi que não preciso das oportunidades deles.
simplesmente acabou pra mim. Isso foi um ato tão desprezível por parte de um ex-empregador. Além disso, essa pessoa então prossegue copiando e colando o texto que queria que fosse lido. Então eu vou mostrar pra vocês o vídeo de IA que eles enviaram para as pessoas, para jovens mulheres, para ver se elas fariam audição para esse papel. Mark, na verdade, podemos colocar isso em tela cheia porque é muito de mim, então acho que não precisamos de eu assistindo a mim mesma em dobro. Mas este é um vídeo de amostra de IA do programa, que o Ben queria que fosse enviado após o Unfest. Ouça só. Há um perigo iminente se aproximando. Estranhos apicultores clandestinos, como um símbolo comunista polonês do submundo. As evidências são esmagadoras, as conexões são inegáveis. Ei, não, volta pra mais de você. Não. Eu sou sua apresentadora, Gossie Gosworthy. Temos alguns vazamentos realmente suculentos hoje, então vamos lá. Eu não, mas eu sei bem, você sabe, certo? Vamos apenas falar sobre as abelhas. E eu só pensei, ok, isso é estranho. Continuei procurando online e, estranhamente, não estou brincando. E vou mostrar essas mensagens para vocês. Me deparei com o que parecia ser um monte de pessoas falando sobre abelhas. As pessoas estavam falando sobre abelhas, mas não de um jeito normal. Elas estavam falando sobre abelhas, mas não estavam falando sobre abelhas. Era tudo muito codificado. Fiz uma pequena pesquisa sobre abelhas. Além disso, já vi centenas delas na minha vida. Você está indo, literalmente... abelhas. E aqui está a parte que ficou comigo. As abelhas morrem quando picam. Kyle Robinson está vivo. Então, como ele poderia ser a abelha que picou? Essas são perguntas que pessoas como Ben Shapiro não querem que a gente faça. Então é isso. Isso não era para ser um quadro. O programa inteiro foi planejado para ser um ataque contra mim. E eles queriam escalar uma pessoa jovem que estivesse disposta a se rebaixar para fazer isso. E esse indivíduo em particular, que na verdade merece todo o crédito do mundo por ter feito a coisa certa aqui. E eu conversei com ela e disse, olha, vamos ocultar o seu nome. E ela disse, sabe, eu orei sobre isso. E se você quiser revelar meu nome, eu não me importo. Você deveria revelar seu nome porque é, na verdade, uma heroína aqui. E ela não conseguiu o emprego porque voltou até eles. E ela escreveu dizendo, eu me sinto desconfortável fazendo isso. Vou mostrar pra vocês agora a mensagem de texto que ela enviou. Oi, nome oculto, quero ser completamente sincera. Eu me sentei para gravar o roteiro que você me enviou, mas não parece verdadeiro em relação ao que eu realmente acredito sobre fazer piada com a Candace. Talvez eu não seja a pessoa certa para esse trabalho, o que me deixa chateada porque quero trabalhar com vocês. Vocês, com certeza. Muito obrigada pela oportunidade e por terem se lembrado de mim. E você pensa que a pessoa vai dizer algo como, ah, não, aquilo foi só um episódio. Não. É isso. Entendido. Mais oportunidades no futuro. Feliz Natal! É obrigatório, é obrigatório. Se vamos te dar um show, podemos te transformar em uma estrela, podemos fazer de você uma estrela, mas você precisa estar disposto a lutar, Candace Owens. É para isso que estamos procurando. Então Meg não conseguiu o papel. Ok, Meg não conseguiu o papel. E eu concordo, Meg, como te disse ao telefone, e você se sentiu confortável com isso. Você disse que orou sobre isso. O nome dela é Maggie Wegener. Espero que ela consiga 3 milhões de seguidores nas redes sociais até o final deste episódio por ser uma pessoa decente. Isso deve ser suficiente. Você nunca deve permitir que alguém que está te escalando faça o trabalho sujo deles, porque é isso que está acontecendo aqui. E há algo nisso que é simplesmente um ato de covardia, fazer as pessoas saírem como se fossem peões. E fingir que você está fazendo isso porque está interessado em participar de um programa, quando na verdade você só odeia o Tucker, o Carlson e a Candace. Mas é mais profundo do que isso, certo? O programa é brega. É uma loucura. Já estamos fazendo isso há 2 anos. Mas vou explicar para vocês por que isso de repente começou a parecer perigoso para mim. Quando você chega ao ponto de criar ideias de programas e escalar pessoas para atacar. Cães que são jovens, têm toda a vida pela frente, são talentosos e podem contribuir de outras formas. E eu estava desabafando sobre isso com a minha prima, Mia. Sabe, a Mia que eu trouxe comigo sem motivo, só pelo clima. Porque ela simplesmente entende as coisas do jeito certo e ela fala muito pouco, mas geralmente acerta em cheio, principalmente sobre certas pessoas. Eu estava desabafando com ela hoje de manhã sobre o quanto isso é errado, como se eu tivesse saído de uma seita da qual eu nem sabia que fazia parte. E aí ela resumiu perfeitamente. Eu disse, parece que eu saí de uma gangue. E ela disse, você tem que apanhar pra sair de uma gangue.
Na verdade, você quer sair dos Bloods. Você quer sair dos Crips? Deixa eu te contar como isso vai funcionar. A gente vai te espancar, tipo, literalmente te bater até quase te matar. É assim que parece. E eu respondi pra ela, eu disse, mas eles têm feito isso? Me batendo há 2 anos já. 2 anos já. E isso está ficando cada vez mais insano e fora de controle. Então, além desse ponto, quero contar mais algumas coisas pra vocês. Porque houve muitos rumores, insinuações, mas também muitos fatos em torno dos motivos pelos quais fui demitido do Daily Wire. A posição claramente imoral e impraticável que eu expressei publicamente de que genocídio é sempre errado foi revelado por Jeremy Boring naquele town hall como um dos motivos pelos quais fui demitido. Também, eu disse, eu tinha a posição claramente imoral de que, abre aspas, pornografia está prejudicando os homens. Esse foi outro motivo que foi expresso pelo então CEO Jeremy em uma reunião geral da empresa, no enforcamento do escravo da cidade que foi realizado, porque por alguma razão completamente insana, isso parecia ser uma forma apropriada de me punir na frente dos meus colegas. Mas outro motivo pelo qual fui demitido foi porque insinuei, em um episódio que fiz enquanto trabalhava no Daily Wire, quando falava sobre Michael Jackson, que era plausível que Hollywood fosse controlada por uma quadrilha. Desculpe. Por que isso é motivo para demissão? Por que isso é motivo para demissão? Na verdade, falando factualmente, Hollywood foi fundada por gangues. Sim, havia mafiosos, judeus, contrabandistas de bebidas alcoólicas. Então, por que está totalmente fora do reino das possibilidades que ainda seja controlada por uma quadrilha? E por que alguém seria demitido por dizer isso? Na verdade, ser demitido apenas por supor que isso é possível só me leva a acreditar que, com certeza, está mesmo sendo controlada por uma quadrilha. E isso... Talvez esse seja o ponto que Michael Jackson, Britney Spears, Kanye West, Justin Bieber e tantos outros têm tentado nos mostrar. Até mesmo Justin Baldoni, na verdade, quando li o processo e percebi que eles estavam tentando organizar uma tomada hostil dos direitos do filme dele. É isso. Todo o resto era barulho. Eles disseram, nós queremos isso. E enviaram Ryan Reynolds e Blake Lively para conseguir. É nisso que realmente acredito que aconteceu, em resumo. Era sobre isso que tratava o caso do Justin Baldoni. E se for uma gangue do entretenimento, por assim dizer, da qual eu e Charlie Kirk nos juntamos sem querer, isso me permitiu expressar que tenho apanhado para sair dela nos últimos 2 anos. E o Charlie Kirk, bem, adivinha só. Ele não teve tanta sorte. Ele está morto agora. Ele está morto agora. Quando ele quis sair, foi morto. E o comportamento de Ben Shapiro, desde o assassinato de Charlie Kirk, me leva a crer que ele pode saber mais sobre a morte de Charlie Kirk do que o público em geral. É assim que me sinto profundamente. Sinto isso na minha alma. Ele está se comportando como se a empresa de Charlie lhe tivesse sido prometida há 3.000 anos. Ok? Tipo, ele presumiu que de alguma forma se beneficiaria com a própria morte. E de alguma forma estou atrapalhando isso. E, aliás, se for isso, se ele realmente se beneficiou com a morte do Charlie, não seria a primeira vez, na verdade, não seria nem um pouco a primeira vez que Ben Shapiro tentou perverter o legado de um homem morto para seu próprio benefício. Sobre o que estou falando? Sim, estou falando sobre o que Ben Shapiro fez antes de fundar o Daily Wire. Agora, eu sei que já mostrei esse vídeo para vocês antes, mas quero mostrar de novo. E depois contar a história que eu sei sobre isso. Porque eu acho que isso provavelmente vai te enojar. É um vídeo do Steve Bannon, antes de tudo, falando para a plateia no Unfest em resposta ao Ben Shapiro gritando sobre todo mundo. Steve Bannon se levanta, responde e conta a verdade sobre Ben Shapiro porque ele conhece Ben Shapiro da época do Breitbart. E não importa o que você pense sobre Steve Bannon, ele sempre foi muito bom comigo. Posso confirmar para você que o que ele está prestes a compartilhar neste palco é a mais pura verdade. Ouça só. Mas Ben Shapiro é como um câncer e esse câncer se espalha. É um câncer e metastatiza. Ele tentou assumir o controle do Breitbart e eu o expulsei de lá. Ele tentou tomar o lugar de David Horowitz, que era seu mentor. Não me pergunte. Pergunte aos caras associados a David Horowitz o que ele fez lá. Ele tentou assumir o controle disso. E podem apostar que eu digo, ele vai agir no momento decisivo porque sempre teve inveja do Charlie Kirk. Fato.
Ele sempre teve inveja de Charlie Kirk. Fato. A história sobre o que ele fez no Breitbart é muito mais sombria do que qualquer um poderia imaginar. Bem, vocês estão prestes a descobrir agora mesmo. Sim, ele tentou assumir o controle de muitas empresas de forma hostil, incluindo a minha, antes mesmo de ela começar. O processo, ela vai nos levar à falência antes mesmo de podermos começar, depois que você me demitiu. Só estavam tentando nos encurralar para que não tivéssemos nenhuma saída. Afinal, do que Ben está falando? Bem, publicamente Ben se apresentou como alguém que foi orientado por Andrew Breitbart. Ben amava Andrew Breitbart, aparentemente, certo? Não. Ben é um parasita, ele é um verme. Eu falo sério. Ele vê algo saudável e acredita que aquilo pertence a ele. O ofício dele não é comentário, não é política. É roubo. E, no caso de Andrew Breitbart, ele se comportou como uma larva em um cadáver, exatamente como está fazendo agora com Charlie Kirk. Foi em 1º de março de 2012 que Andrew Breitbart caiu morto de um aparente ataque cardíaco. Eu disse aparente. Porque, na verdade, é mais uma morte política misteriosa, que, aliás, você deveria investigar por conta própria quando tiver tempo. Porque Andrew Breitbart era uma potência. Ele estava no auge, com apenas 43 anos. E, de repente, ele começou a incomodar algumas pessoas, dizendo que tinha algumas informações. De repente, ele está morto. Novamente, supostamente um ataque cardíaco. Mas algo estranho aconteceu. Na verdade, muitas coisas estranhas aconteceram sobre sua morte. O corrupto Instituto Médico Legal de Los Angeles realizou uma autópsia, pois se perguntavam: será que ele foi assassinado? E você determina se houve um crime aqui. Mas as coisas saíram um pouco do controle quando um técnico forense que participou da autópsia também acabou morto por envenenamento com arsênico de grau militar. Não estou brincando. O nome dele era Michael Cormier. Ele tinha 61 anos. E por algum motivo, ele decidiu, depois de participar dessa autópsia, ingerir arsênico de grau militar. E a esposa dele diz: não é isso. Ele não se envenenaria com arsênico de grau militar, mas quem sabe, pessoal? Coisas estranhas tendem a acontecer, especialmente em Los Angeles. Seja falando de Michael Jackson, para quem leu Caos, sabemos do que se trata tudo isso. Eles controlam tudo lá. Mas chega disso, porque não vamos entrar nesse buraco de coelho. Segundo a mídia, nunca há evidências de crime algum. Nunca. É sempre um atirador solitário, algum envenenamento por arsênico e um ataque cardíaco bem cronometrado ou algo assim. Se você ainda não percebeu sobre a mídia, eles faziam parte da turma, eu acho. Está parecendo que sim. Voltando ao Andrew Breitbart, também é outra coincidência. Mas apenas 2 semanas antes de morrer, Andrew contratou o então Ben Shapiro, de 28 anos, para ser editor-chefe do Breitbart. Agora, se for para acreditar no Ben, Andrew o conhecia desde que ele tinha apenas 17 anos. Andrew foi mentor de Ben. Mas ele só o contratou para trabalhar no Breitbart quando ele tinha 28 anos. E então, 2 semanas depois, Andrew Breitbart morre repentinamente. E o que acontece em seguida é exatamente como Steve Bannon descreve. Houve uma guerra interna sobre qual seria o rumo dessa saudável empresa conservadora. Ben sentia que essa empresa talvez também lhe tivesse sido prometida há 3.000 anos ou algo assim. Porque o que acontece a seguir é bem distorcido. E para deixar claro, o que estou prestes a compartilhar com vocês não é insinuação. A história não me foi contada por terceiros, por 3 outras pessoas. Essa história foi contada diretamente para mim e para Charlie Kirk. Estávamos no Novo México em um retiro corporativo e ouvimos isso diretamente dos chefes do Breitbart. Charlie e eu estávamos desabafando sobre como o Ben estava dificultando as coisas para nós e um dos chefes compartilhou conosco a verdadeira história de como Ben começou. O Daily Wire nasceu de um escândalo. Vocês se lembram da Michelle Fields, aquela história de 2016? Se não lembrarem, não se preocupem, eu vou refrescar a memória de vocês. A história é que Donald Trump estava concorrendo à presidência contra Hillary Clinton e escolheu Corey Lewandowski para ser seu gerente de campanha. E toda a mídia estava contra Donald Trump, exceto o Breitbart. O Breitbart dizia: sim, esse cara é o nosso cara. E por causa disso, porque apostaram no sentimento das pessoas neste país, porque apostaram no movimento populista, eles estavam crescendo muito. Eles estavam enormes.
Enfim, Corey Lewandowski era o gerente de campanha. E de repente sai a notícia de que Corey Lewandowski aparentemente agrediu uma repórter que trabalhava no Breitbart, Michelle Fields, em um evento. Michelle Fields vem a público e diz que isso aconteceu. Ela até mostra hematomas. Temos a foto dos hematomas que isso causou nela. Porque, é isso aí. Pensem como Trump trata as mulheres. E sim, agora temos que olhar para a organização para a qual ela trabalha. A única organização conservadora que está apoiando Donald Trump. Vocês ainda vão continuar apoiando ele, Breitbart? Vocês ainda vão continuar? Ele agrediu uma das suas repórteres. E eles não fizeram comentários imediatos sobre isso porque, bem, era apenas uma alegação que ela fez. E Ben não gostou disso. E agora ele tinha esse escândalo relacionado à agressão. Ele não gostava do Trump. E agora ele tinha o escândalo. E porque eles não fizeram uma declaração em apoio à sua funcionária, o que foi tipo... Isso foi meio que um Me Too antes de virar uma hashtag no ano seguinte. Uma mulher faz uma acusação. Há exigências para que a empresa a apoie. Mas essa empresa em particular queria investigar mais a fundo as alegações, não sob a supervisão do Ben. Então, em 13 de março de 2016, Ben e Michelle Fields decidiram juntos que iriam deixar o Breitbart em uma declaração pública gloriosa que ambos fariam. Ben fez uma declaração gloriosa. Sobre os valores de Andrew Breitbart, seu querido amigo, que agora seus valores foram violados. Vamos ler a declaração aqui. Como amigo pessoal próximo e pupilo de Andrew Breitbart, me entristece profundamente anunciar que, a partir das 21h, no horário do Pacífico, renunciei ao cargo de editor-geral do Breitbart News. Conheci Andrew quando eu tinha 17 anos e permaneci seu amigo até sua morte trágica. Entrei para o Breitbart News 2 semanas antes da morte de Andrew porque acreditava em sua missão. Tenho orgulho do que conquistamos nos anos após sua morte, enfrentando a mídia de esquerda e desmascarando as principais narrativas da esquerda. Tenho muitos bons amigos no Breitbart News, incluindo o editor-chefe, Alex Marlow, e o editor-geral, John Note, e admiro o CEO, Larry Slav, por sua dedicação em garantir um futuro financeiro para a viúva de Andrew, Suzy, e seus 4 filhos. Andrew construiu sua vida e carreira com uma missão: enfrentar os valentões, mas a missão de vida de Andrew foi traída. De fato, o Breitbart News, sob a presidência de Steve Bannon, cravou uma estaca no coração do legado de Andrew. Na minha opinião, Steve Bannon é um valentão, e ele traiu a missão de Andrew para apoiar outro valentão, Donald Trump. Ele transformou a empresa na právida pessoal de Trump. Irônico, não é? Na medida em que abandonou e prejudicou seu próprio repórter. Breitbart News, MacBart, Michelle Fields, da Barton News. Para proteger Corey Lewandowski, o chefe de campanha de Trump, que supostamente agrediu Michelle. Conversei com Michelle na noite seguinte ao incidente. Ela me contou sua história. Essa história foi corroborada por gravações de áudio, depoimentos de testemunhas oculares, incluindo o de Ben Terrace, do Washington Post, hematomas físicos e uma gravação em vídeo. Tanto Lewandowski quanto Trump difamaram Michelle da forma mais repulsiva possível. Enquanto isso, o Breitbart News não só ficou parado e não fez nada além de pedir timidamente um pedido de desculpas. Depois, tentaram abandonar Michelle silenciando a equipe, proibindo-os de twittar ou falar sobre o assunto. Finalmente, na maior das humilhações, minaram completamente Michelle ao publicar como manchete uma teoria da conspiração mal fundamentada, sugerindo que Michelle e Terrace, de alguma forma, haviam identificado Lewandowski erroneamente. Isso é nojento. Andrew jamais teria tolerado isso. Nenhum veículo de notícias aceitaria isso. Ninguém deveria aceitar. Isso realmente parte meu coração. Mas como costumo dizer, fatos não se importam com seus sentimentos. E os fatos são inegáveis. O Breitbart News se tornou exatamente o oposto do que Andrew teria desejado. Steve Bannon e aqueles que seguem sua liderança deveriam se envergonhar. Então você entendeu. Ele é moral. É um escândalo, mas ele tem princípios. E no dia seguinte, ele já estava promovendo o Daily Wire. E sabe o que mais? Funcionou. Várias pessoas deixaram de acompanhar o Breitbart News e pararam de assistir ao Breitbart News. Siga o Daily Wire. Isso será conservadorismo baseado em princípios. Eles não vão apoiar valentões e vão defender seus funcionários? Pegue? Claro, a verdade é uma história bem diferente. O que realmente aconteceu, mais uma vez, contado para mim em primeira mão pelos executivos do Breitbart News, o que realmente aconteceu foi que Ben não estava satisfeito com o fato de não estarem fazendo dele o rei do Breitbart.
Ele começou a construir silenciosamente o Daily Wire no final de 2015, mas não tinha impulso suficiente por trás disso. As pessoas não estavam apoiando o Daily Wire da forma que eles esperavam, então eles precisavam de um escândalo. E eles decidiram fazer isso. Eles decidiram criar um escândalo porque não havia energia por trás disso. Então ele e seu melhor amigo, Jamie Weinstein, decidiram inventar um escândalo. E se você está se perguntando quem é Jamie Weinstein, ele é um jornalista político, ele é um podcaster. Naquela época, eu acredito que ele trabalhava para o National Review, que é o centro neoconservador. Mas o fato mais relevante que me foi contado é que Jamie Weinstein é o marido de Michelle Fields. O público foi levado até acreditar que eles estavam criando toda essa controvérsia, porque essa mulher, o que depois foi provado que seus hematomas não poderiam ter sido causados por Corey Lewandowski, pois os hematomas que ela mostrou não estavam onde Corey Lewandowski, quando a gravação finalmente foi divulgada, a tocou. A essa altura, o dano já havia sido causado ao Breitbart. Eles nunca se recuperaram, aliás. O Breitbart nunca se recuperou desse escândalo, que supostamente foi fabricado por Ben Shapiro e seu amigo Jamie Weinstein, para atacar um movimento que, na época, era muito conservador e transformá-lo no centro dos neocons. É muito parecido com o que parece que estamos analisando agora com a Turning Point USA. Como se a pessoa que estava à frente daquela empresa, a pessoa que acreditava em nossos princípios e acreditava na liberdade de expressão, agora estivesse morta. E os neocons estão promovendo uma tomada hostil do seu legado e da sua marca. E eu estou dizendo não a isso. Estou dizendo que isso não pode acontecer. Na verdade, talvez eu esteja me inspirando no próprio Ben e enfrentando os verdadeiros valentões que têm agido nos bastidores e perseguido pessoas. E literalmente a própria pessoa que me boicotou usando sua lista de contatos, fazendo com que doadores pressionassem Charlie Kirk. Porque é assim que ele age. Quando você vê essas mensagens, o que ele fez depois do Amfest, faça um programa, qualquer coisa, faça acontecer, faça parecer que é um programa, mas ataque a Candace. Esse é o verdadeiro Ben Shapiro. E como eu disse, essas não são as únicas empresas que ele já atacou. Ele está contando a verdade sobre o que aconteceu com David Harwood no Freedom Center. O Babylon Bee. É tudo sobre assumir empresas saudáveis quando estão no auge e fingir que o crescimento é orgânico. E sim, eles estão agindo como uma gangue. E eu estou falando sério. Estou falando com vocês de coração aberto quando digo que há algo nisso que parece perigoso. Parece que ele está ficando cada vez mais descontrolado e mais focado em mim, mais focado em me impedir, e isso não pode acontecer. Isso não pode acontecer. Então, eu não vou permitir que isso aconteça. Vou contar para vocês a verdade sobre o que está acontecendo nos bastidores. Eu basicamente disse que precisamos tomar uma atitude real contra ele. Ninguém deveria passar por isso, sejam artistas em Hollywood. Agora eu entendo por que Kanye, depois que ele destruiu tudo, me disse: sinto que finalmente estou livre. Porque é exatamente como sair de uma gangue da qual você nem sabia que estava participando, ok? Na minha juventude, eu nunca quis fazer parte de uma gangue, com certeza. Nunca quis entrar para uma gangue quando fosse adulto. Quero estar diante de um microfone e compartilhar minhas ideias com as pessoas, falar sobre coisas que me importam e sobre pessoas que me importam. Pessoas como Charlie Kirk, que é meu amigo, Ben, nunca foram suas amigas. Sabe, ele nunca foi seu amigo. Você sabe que nunca gostou dele. Parar. O que você está fazendo é realmente desprezível. Ao menos você pode fingir que era amigo de Andrew Breitbart. E como me disse alguém no Breitbart, você é realmente uma pessoa má porque Andrew te amava e você agiu para tirar o sustento do filho dele, destruindo a empresa que ele construiu? Nada disso é normal. Eu também quero dizer isso. Nada disso é normal. Quero que vocês saibam que se hoje você acordar e decidir pedir demissão do seu emprego, seu empregador não deveria te perseguir por 2 anos. Isso não deveria acontecer. Eles não deveriam te seguir, te perseguir no tribunal por qualquer infração, tentar te levar à falência, ligar para pessoas, entrar em contato com doadores, tentar impedir relações comerciais, atrapalhar patrocínios. Nada disso é normal, mas temo acreditar que é assim mesmo que o mundo funciona. Eu não acredito que essas pessoas que têm plataformas sejam mais inteligentes do que você. Gente, eu não acredito que eles tenham mais tino para negócios do que vocês. Eu acho que eles são mais perversos do que vocês. É nisso que eu acredito. Eu acho que eles estão dispostos a fazer coisas.
que a maioria de nós simplesmente não faz porque temos uma alma humana. Nós não queremos prejudicar as pessoas. Nós não queremos mentir. Nós não queremos roubar. Nós não queremos trapacear. Nós não queremos tomar empresas à força, certo? Nosso estômago sente algo. A ideia de levantar e fazer um discurso em um auditório, em uma sala cheia de pessoas, quando alguém morre, alguém que você tentou impedir de ter sucesso como seres humanos, pensamos, isso não parece certo, eu não quero fazer isso, certo? Tipo, eu nunca faria isso. Eu nunca teria a audácia de Deus me livre se algo acontecesse com alguém de quem eu não gosto, como a Barry Wise. Eu nunca diria, não consigo imaginar, fazer aquela coisa falsa de levantar e dizer que quero pagar pra abrir e falar sobre a Barry Wise. Simplesmente eu a amava tanto como ser humano. Isso me incomodaria, ser tão falso assim, mas não incomoda. Com Ben não funciona. E é por isso que eu acho que ele é um cara assustador. Sim, porque lhe falta esse chip. Eu me perguntei, essa é a minha pergunta, Ben. Que diabos aconteceu com você quando era criança? Tem algo errado com você? Que diabos aconteceu com você quando criança? E sabe qual eu acho que é a resposta, na verdade? Acho que a resposta é nada. Nada aconteceu com você. Você simplesmente nasceu com a vida ganha, nunca precisou lutar por nada e sempre disseram que o mundo inteiro era seu, porque você nasceu escolhido e pode pegar o que quiser. Você pode fazer o que quiser, você pode ser uma má pessoa. Você tem advogados, tem dinheiro, tem pessoas que agem como gangsters, que vão fazer tudo desaparecer. Acho que o que acontece com você, exatamente, é nada. E é isso que te transformou nessa criatura abjeta que vemos hoje. Chega, já basta. Me deixe em paz. Voltamos depois do intervalo? Então, acho que está bem claro que existe uma guerra contra a verdade neste momento. Você sente isso, eu sinto isso. E a maior arma que eles têm é o algoritmo. Reescrevendo a história e redefinindo a moralidade para se encaixar em uma agenda secular falida que eliminou completamente Deus da conversa. É por isso que eu realmente uso o Magisterium AI, porque isso não se trata de história abstrata. Isso é sobre como viver. Estou falando sobre as perguntas mais difíceis que você enfrenta. Perguntas sobre sofrimento, casamento e propósito de vida. E, diferente das outras IAs que existem por aí, o Magisterium AI realmente apresenta as provas, ou seja, cada resposta é respaldada por fontes originais, citações que você pode clicar e verificar por si mesmo. Ele é construído sobre uma base de conhecimento que cresce diariamente graças ao trabalho exclusivo de digitalização realizado dentro das universidades pontifícias em Roma. É o principal motor de respostas católicas do mundo. E por um motivo, se você quer descobrir a profundidade intelectual e a paz que encontrei na fé católica, pode começar por aqui. Então acesse magisterium.com/candice ou baixe o aplicativo gratuitamente no iOS ou Android. Você pode usar meu código de desconto Candice para fazer o upgrade para a versão Pro e você terá 25% de desconto no primeiro ano. São $2,99 por mês por paz e propósito pelo preço de uma xícara de café. É uma decisão óbvia. Visite magisterium.com. Corte Candice. Também vou falar para vocês sobre a Nami, porque quando se trata de cuidados com a pele, a linha Nami é a que eu escolhi para manter as coisas simples. Acho que muita gente acaba frustrada com os cuidados com a pele porque ouve constantemente que precisa de mais e mais produtos, mais passos, mais explicações. E quando tudo parece excessivamente complicado, as pessoas deixam de ser consistentes. Eu não encaro isso dessa forma. Eu uso o Nimi porque é limpo, direto e fácil, muito fácil de seguir. A simplicidade importa, especialmente em janeiro, quando as pessoas estão tentando reorganizar tudo ao mesmo tempo. O inverno já é bastante difícil para a sua pele, ar frio, aquecimento seco, tudo isso se acumula. Esse não é o momento de experimentar. É hora de cuidar do que você já tem. A Nimi Skincare é feita aqui no Zetasiware e é baseada nessa mesma ideia de simplicidade intencional. Não segue modismos nem tenta te impressionar. Simplesmente funciona e mantém as coisas no básico. Você pode saber mais em Nimi Skincare. É nimiskincare.com. E se você quiser usar meu código para descontos adicionais, é Candice10. Mais uma vez, nimiskincare.com, código promocional Candice10. Então eu vou em frente e pego o bastão do Kanye, porque ele talvez ainda esteja tirando um cochilo. A gente nem sabe. Ele nunca teve a chance de se expressar completamente antes do mundo ter um colapso e fingir que ele tinha, sei lá,
assassinado um monte de crianças palestinas. O que ele estava realmente expressando era que as pessoas estavam agindo como se fizessem parte de uma máfia. Era isso que ele estava passando. É isso que eu estou vivendo, que as pessoas estão se organizando como se estivessem literalmente em uma máfia para tentar destruir minha vida. E o objetivo deles é te quebrar emocionalmente, fazer você surtar, tipo 5150, como fizeram com a Britney, certo? Te colocar em remédios, como fazem com muitas pessoas que estão em Hollywood. Eles fazem com que fiquem viciados em drogas para poder controlá-los, para te pegar em uma situação comprometida, para ameaçar tirar seus filhos de você. Essas são as táticas deles para poder controlar praticamente tudo, certo? É isso que eles querem. Eles não querem ver uma empresa crescer sem que eles tenham participação, porque querem influenciar as massas. Essa é a realidade. E é por isso que agora eu entendo que eles são obcecados por mim e pelo Tucker. Por que vocês simplesmente não podem discordar de nós? É por isso que agora eles estão se voltando contra a Megyn Kelly do mesmo jeito, com a mesma agressividade. Na verdade, tem uma história engraçada sobre aquele tweet do Defcon 3. Eu não sei o que aconteceu. Eu nem sei que horas da noite foi que o inspirou a publicar aquele tweet. O que eu posso te dizer é que aquele tweet me custou muitos milhões de dólares, ok? Eu não estava com o Kanye quando ele tweetou aquilo. Eu não retuitei o Kanye. Eu não curti, não apertei o like quando o Kanye tweetou aquilo. Mas com certeza fui pressionada por colegas e empregadores a fazer uma declaração contra o Kanye. E não é só em retrospectiva. É impressionante porque é tipo, por que você não faz uma declaração contra o Bibi Netanyahu? Não sei. Ele é como um assassino de sangue frio. Ele está assassinando crianças em massa. Que tal você divulgar uma declaração contra Bibi Netanyahu? Mas não, a pressão aumentou e eu tinha acabado de assinar um contrato maior com o Daily Wire que duraria anos. E fui levado para uma sala de conferências, o mundo inteiro. Condenaram Kanye West. O mundo inteiro quer dizer parecia o mundo inteiro. Ele perdeu o contrato com a Adidas. Ele perdeu o contrato com a Gap. Isso não foi suficiente porque eles queriam que eu fizesse isso, certo? Porque existe um elemento, se você é tão sádico assim, não é o bastante. Ter sua esposa, seus sogros, seus amigos, seus ex-amigos, pessoas com quem você já fez música, pessoas que você ajudou, o mundo inteiro vindo e te condenando, não é suficiente. Não basta tirar seu dinheiro. Vamos precisar que a Candace Owens faça isso também? E eu disse não. Eu disse não. Disse não vou condenar o Kanye, eu não estava lá, não fiz nada, não acho necessário, ele já está passando por muita coisa. Ele é meu amigo. Foi isso que eu disse. Aí começaram a gritar comigo e as vozes se exaltaram. Foi tipo, por que você não faz uma declaração para facilitar pra gente dizer algo contra o Kanye, esse relacionamento, blá 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 blá. E eu disse não. E eles disseram, ok, então é isso que vamos fazer. Vamos mudar o contrato. E ao invés de receber por X anos, você vai receber só isso. Você está disposto a fazer isso? Eu disse sim, estou disposto a perder o dinheiro. Pode ficar com o dinheiro, obviamente, porque ele é meu amigo. E eu nunca vou esquecer as palavras que disse naquela reunião com Jeremy. Chato, porque é tão verdadeiro hoje e eu me sinto tão bem comigo mesmo por saber que não posso ser comprado. Eu disse, a maioria do mundo me considera um inimigo formidável. Mas, na verdade, a realidade é que sou um amigo muito formidável. E é assim que eu gostaria de ser lembrado, como um amigo formidável. E eu disse, um dia você pode precisar de mim como um amigo formidável. E foi isso. E sabe de uma coisa? Avançando no tempo, parece que a pessoa que realmente está precisando de mim como um amigo formidável é o Charlie Kirk. E eu sou um amigo formidável, e ele sabia que eu era um amigo formidável, e eles estão aprendendo essa lição. E eu sou absolutamente sério nesse assunto de defender meus amigos, a honra deles. Se eles estão passando por algo, se eu tenho algo a dizer para o Kanye, ok, não é cultura de Judas. Eu não o abandono só porque todo mundo está fazendo isso e está na moda. E você não pode tentar as pessoas com milhões para fazer algo assim. Isso é desprezível. Isso é desprezível. De qualquer forma, é especialmente hilário pra mim que toda essa estratégia pareça zombar de mim por ter sonhado que Charlie foi traído. Essa é a piada, certo? Essa é a piada interna, né? Ela é só um sonho, é uma vibe, é uma visão. É hilário porque é irônico. Isso prova que essas pessoas literalmente não tinham nenhum relacionamento significativo com o próprio Charlie Kirk. Charlie era o rei dos sonhos. É insano quantas mensagens eu tenho com Charlie Kirk sobre os sonhos dele. Ele acreditava nos sonhos dele. Vocês não fazem ideia.
Os sonhos vívidos. Eu só mostrei pra vocês uma das mensagens de texto. Desde criança, ele tinha esses sonhos, aliás. E no ano passado, eu estava passando por muita coisa, relendo nossas trocas de mensagens. Vou ser honesto com você, foi meio assustador. Eu consultei um padre, senti que precisava de orientação espiritual porque eu não sei. Tudo. Eu não sei como o mundo funciona. Como eu deveria, de repente, saber? Então, lidar não só com o assassinato dele, mas lidar com ter que ler tantas mensagens precisas do Charlie. Tão convencido de que ia morrer jovem. Tipo, ele me dizia isso repetidamente, que ia morrer jovem. E que aquele ponto de virada ia estar envolvido, como eu te mostrei. E tinha mais. E muito disso ainda me perturba. Mensagens que eu encontrei, por exemplo, que na época não me pareceram estranhas. Mas uma mensagem que eu encontrei foi o Charlie me escrevendo: tipo, não me deixam ir a lugar nenhum sem segurança. Em retrospecto, por quê? Era sombra para a segurança, de onde saíram Dan Flood e Brian Harpole. Eu tenho a mensagem sobre isso. Charlie não podia ir a lugar nenhum sem segurança. Quero que vocês lembrem, isso não era quando o Charlie era famoso. Eu não era famoso. Charlie não era famoso, Turning Point. Tava no início, não tinha aquele estouro de dinheiro, não tinha esse tipo de dinheiro de jeito nenhum. E ainda assim, ele já não podia ir a lugar nenhum sem segurança. Acho isso estranho. Depois havia esse homem mais velho, um judeu mais velho que ele via por razões espirituais. E ele era um cara mais velho de Chicago. E Charlie e ele, se não me engano, se conheceram por causa daquela escola especial tipo X-Men, escola para superdotados, que Charlie tinha que frequentar. Tipo, ele foi colocado junto com Charlie de alguma forma por causa dessa escola. E Charlie se abria muito com esse homem em particular sobre seus sonhos vívidos, sobre eu continuo sonhando, vou morrer, vou morrer, vou morrer. E, de novo, não sei como ele foi designado para esse homem, mas eu sei disso. Além disso, Charlie dizia, esse cara é tipo o oráculo, ele também tem sonhos. Literalmente, Charlie usa essa palavra. Ele fala, ele também tem sonhos. E eu o conheci e, tipo, ele é alguém que quer te conhecer. Foi isso que o Charlie me disse. Eu te prometo, estou te dizendo a verdade. Vou te mostrar isso. Enfim, o ponto é que quando Charlie e eu nos juntamos antes das coisas explodirem, com o tweet do Kanye, esse homem que o Charlie ia ver para discutir essas visões intensas que ele estava tendo sobre sua morte, esse homem não dissuadiu o Charlie. Ele não foi do tipo, olha, eu estava dizendo tipo, você provavelmente só precisa dormir um pouco. Você só está nervoso. Você só está animado. Esse cara praticamente confirmou para o Charlie que ele ia morrer. Ele não quis dizer como. Ele disse para ele tipo, mas a sua morte vai salvar a humanidade. Isso foi em 2018, no começo de 2018. Ok. Então eu não estava levando muito a sério essa conversa. Tipo, eu realmente não sabia o que pensar sobre isso. Mas esse homem, ele também demonstrou para o Charlie um grande interesse na minha amizade com o Charlie. E parecia um filme. Charlie tinha contado isso para ele. Que ele sentia, como eu mostrei pra vocês, que ele era tipo um viajante do tempo e que ele precisava voltar. E que por algum motivo ele precisava me encontrar. E então esse homem explicou pra ele que todos nós éramos prismas de luz e que certos prismas de luz eram feitos pra refratar e outros não eram feitos pra refratar. E que eu e Charlie refratando, tô te contando isso. Tenho mensagem de texto pra provar isso, mas também que a vida do Charlie seria curta. Eu vou te mostrar essa mensagem porque eu li essas coisas. Eu não sei o que pensar sobre isso além de dar risada pra quem estiver rindo do meu sonho, ok? Charlie escreveu. Ele não vai te contar o que viu. Ele não me contou de propósito, só disse que eu estou lá e que é ruim. E então ele diz, então os sonhos que eu tenho, e às vezes ele me manda muita escuridão. Ele diz que estou sendo moldado para um tempo em que vou salvar a humanidade. É tão louco pra mim reler isso e ver quantas vezes tivemos essa conversa. Sobre o Charlie me dizendo que ia morrer jovem e que ia salvar a humanidade. É simplesmente tão bizarro. E então constantemente me dizendo o próximo passo, como se eu tivesse que defendê-lo. Existem tantas mensagens assim. E, de novo, o motivo de eu estar compartilhando isso com você é porque é uma coisa tão sem sentido. E é tão irônico ver as pessoas me ridicularizarem por dizer que tive um sonho, e eu sinto tão fortemente sobre o sonho que tive de que Charlie foi traído pelas pessoas mais próximas a ele. Tipo, nada podia impedir o Charlie de acreditar que ele ia morrer e que eu tinha sido colocada no caminho dele. Nada que você diga, nenhuma piada que você faça, nenhum programa em que você participe, nada, certo? Nada vai me afastar desse sentimento, desse saber.
É algo tão profundo. É um saber. Nem chegar a ser um sentimento. É um saber, pra mim não é um sonho. É como uma profecia. É como se Charlie tivesse sido traído. Eu não sei o que mais dizer pra vocês. E espero dar a vocês permissão para acreditar em algo assim. Sinto que todo esse mundo é feito pra nos fazer não acreditar em nós mesmos. E acho que isso é algo que o Kanye costumava dizer muito também. Eles querem que você siga a multidão. Você não pode sentar com a gente. Nós somos os descolados, certo? Os descolados todos ouvem essa pessoa. Todos eles usam essa cor. Ah, os descolados não ligam quando tem um sonho muito vívido. E Charlie, no sonho, diz que foi traído. Ah, para os descolados isso não é legal. Eu não estou tentando ser legal. Eu só quero que todos saibam que eu não estou tentando ser legal. Estou tentando descobrir quem matou Charlie Kirk. E pretendo fazer isso. Estou tentando entender o que diabos essa situação tem a ver com Ben Shapiro. E pretendo fazer isso. O que está deixando Ben Shapiro nervoso? Por que estão zombando de mim por tentar descobrir o que aconteceu com meu amigo? Por que parece que eu sou a única pessoa que realmente se importa? O mundo inteiro sabe que estão mentindo para nós sobre o que aconteceu em 10 de setembro. E mesmo assim, todo o aparato midiático de gangue está tentando nos convencer de que não é assim. Não, isso simplesmente não faz sentido. Nada disso faz sentido. E eu só sei que isso é maior do que eu. Algo muito sinistro aconteceu e coisas ainda piores acontecerão se não descobrirmos exatamente o que ocorreu em 10 de setembro. É assim que me sinto. Sentir? Zombie disso. Claro. É uma vibe e eu vou surfar nessa vibe. Enfim, dando continuidade a esse ponto, como eu disse a vocês lá no início, isso é interessante porque eu tinha acabado de começar a investigar essa história do Tyler Boyer ontem. E eu tinha compartilhado com vocês que ele colocou todo mundo ao redor do Charlie. É apenas um fato. É sim, eu estava lá. Tyler é o cara e ele é um sujeito ruim. Ele é. E por isso é bem irônico que essa manchete tenha saído ontem sobre um ex-parlamentar do Arizona que questionou o eleitorado. A integridade eleitoral agora foi condenada por usar assinaturas falsificadas. Agora, eu estava dizendo a vocês, ao mesmo tempo, Tyler está metido na política do Arizona. Ele também está puxando o Charlie e ajudando a construir a Turning Point USA. E uma pessoa me disse oficialmente que ele também oferecia subornos para pessoas, tipo, eu consigo um emprego para você na Turning Point USA se você fizer isso para mim. Vou dizer supostamente, mas tenho registrado essa pessoa dizendo que lhe foi oferecido um emprego pelo Tyler Boyer. Então, o mundo real da política e essas 501c3 estavam sendo conectados. A Turning Point USA estava sendo conectada e a Turning Point Action é para quem esse ex-parlamentar republicano acabou trabalhando. O artigo continua dizendo que um ex-parlamentar republicano que questionou a integridade das eleições do Arizona e atuou como líder do grupo conservador Turning Point Action está programado para ser sentenciado na terça-feira por usar petições de nomeação que continham assinaturas falsificadas. Numa tentativa de se qualificar para uma eleição primária de 2024, essa pessoa é Austin Smith. Ele tem 30 anos. Ele se declarou culpado em meados de novembro das acusações de tentativa de esquemas e práticas fraudulentas e de assinatura ilegal de petições eleitorais. Ele admitiu ter tentado usar petições com assinaturas falsificadas que sabia serem falsas, além de forjar a assinatura de uma mulher falecida em uma petição de nomeação. Smith representou um distrito da Câmara do Arizona nos subúrbios de Phoenix por um mandato antes de desistir de sua candidatura à reeleição em 2024, quando surgiram dúvidas sobre as assinaturas em suas petições de nomeação. Ele se demitiu naquela época, então isso estava acontecendo enquanto ele estava em um momento decisivo. Ação. O braço de campanha do Turning Point USA, que se tornou uma força importante na política republicana do Arizona. Este é o tipo de artigo ao qual você deve prestar atenção, pois ele confirma ainda mais o que estou lhe dizendo, ok? Tyler Boyer precisa ser analisado e investigado mais a fundo. E sim, como você ousa questionar o amigo dele? Bem, pessoas que cometem crimes estão dispostas a cometer crimes. Eu não sei o que dizer. Eu já estive por aí. Eu já vi algumas coisas, ok? Se você está disposto a cometer fraude, se está disposto a usar a assinatura de uma pessoa morta para avançar na sua carreira, provavelmente não se oporia a fazer isso em qualquer lugar onde trabalhe. Eu não sei. A ação do Turning Point parece ser problemática. Uma das primeiras dicas que recebemos de alguém de dentro do Turning Point USA foi que muito dinheiro estava sumindo da Turning Point Action.
Ainda estou trabalhando para confirmar isso. Tenho outra pista forte. Mas esse dinheiro especificamente estava faltando na Turning Point Action. E sabemos que o Charlie estava estabelecendo esse esquema. Então é isso. Onde há fumaça, geralmente há fogo. E todos nós temos a sensação de que isso é mais do que apenas fumaça. É como se estivéssemos assistindo a um castelo de cartas desmoronar em tempo real. E eu sinto que muita gente vai ser exposta. E que, apesar de todos os ataques pelos quais estou passando, no fim das contas, a luz do dia vai ser o melhor desinfetante. E as pessoas vão perceber isso? Nós estávamos certos, todos nós, de que todos estamos certos no sentimento que temos sobre essa organização e que não precisamos continuar fingindo. Acho que alguns de vocês nem estavam fingindo, mas não devemos fingir que qualquer coisa que estamos vendo é normal. Acho que o Charlie descobriu algo sobre a organização dele pouco antes de morrer. E acho que a cada dia estamos chegando mais perto de descobrir o que realmente é esse algo. Então, me desculpem por ter que dedicar este programa, não para contar mais coisas que descobrimos sobre a Turning Point USA, mas porque eu queria responder completamente ao Ben Shapiro, pois acredito que isso também faz parte dessa história. Como eu disse, ele está me deixando desconfortável e ninguém deveria passar pelo que eu passei nos últimos 2 anos. Eu não queria fazer parte de uma gangue quando era mais jovem. Eu não queria fazer parte de uma gangue quando era mais velho. E eu não gosto de táticas de gangue. E é exatamente isso que está acontecendo. Essas são táticas de gangue. O fato de que eu fui vendado, impedido de entrar ou competir no mercado livre de forma justa. Esses, certamente, não eram mercados livres de forma alguma, me restringindo sobre onde eu poderia falar, banido da Austrália, tendo nosso canal do YouTube desmonetizado, pessoas ligando para nossos patrocinadores. Basicamente, tive que entrar nessa luta como se estivesse vendado, em silêncio e com as mãos amarradas nas costas. E ainda assim estou vencendo. Eu estou vencendo porque me comprometi com a verdade, não com o dinheiro. Nunca me importei com dinheiro. E é por isso que recusei milhões para dizer algo sobre Kanye West. Eu me importo com a verdade e me importo em fazer o que é certo. E é isso, era isso que eu queria dizer sobre isso. Vamos fazer uma breve pausa antes de eu responder algumas das suas perguntas. Se o saldo do seu cartão de crédito está te assustando depois de todos os gastos das festas, eu tenho algo que pode te fazer economizar dinheiro agora mesmo. Você pode cortar sua conta de celular pela metade mudando para o plano Saber da Pure Talk. Por apenas $20 por mês, você tem ligações e mensagens ilimitadas e 3 GB de dados em alta velocidade na rede 5G super rápida da Pure Talk. E como uma empresa liderada por veteranos que se preocupa em retribuir aqueles que servem, se você é militar ativo, ex-militar ou um socorrista, você economiza mais 20% todo mês. A maneira mais fácil de liberar fluxo de caixa é reduzir suas contas mensais recorrentes. Você pode começar cortando o serviço de telefonia móvel caro e trocando para a minha operadora. Acesse Pure Talk com Owens e faça a mudança hoje mesmo em apenas 10 minutos. Mais uma vez, ligações, mensagens e internet por apenas $20 por mês. É puretalk.com Owens e você ainda economiza 50% no seu primeiro mês. Também quero falar para vocês sobre a American Financing, porque entre compras, viagens e preços mais altos, é fácil se sentir sobrecarregado, especialmente se você já depende de cartões de crédito. Se essa dívida acumula, você não está sozinho. Se você é dono de imóvel, pensou em procurar a American Financing, mas hesitou. Não quer abrir mão da baixa taxa de hipoteca? A American Financing criou o Smart Equity Loan, simples e inteligente de colocar suas finanças nos trilhos sem abrir mão da sua baixa taxa de hipoteca. Diferente de um HELOC, que pode variar conforme o mercado, o Smart Equity Loan oferece taxa fixa, um pagamento mensal previsível. Ele permite que você use o valor acumulado do seu imóvel para quitar dívidas com juros altos, liberar seu fluxo de caixa e ainda manter sua hipoteca atual intacta. Não há custos iniciais para descobrir se você se qualifica, então ligue para 8007-951210. Novamente, o número é 8007-951210 ou visite americanfinancing.net/Owens. Novamente, trata-se de americanfinancing.net com a extensão Owens. Estou recebendo muitos comentários, pessoas pedindo os perfis da Meg nas redes sociais. E vou te mostrar, esta é a página dela no Instagram. É Mags Wagner, M-A-G-G-S. Wagner se escreve W-I-G-N-E-R. E eu adoraria que todos que assistissem a isso a seguissem. Acho que o bem tem que vencer.
O bem tem que vencer. E eu jamais teria conhecido essa pessoa. Eu não fazia ideia de que ela tinha acabado de fazer a coisa certa e dizer: ei, não me sinto confortável fazendo isso. E o que eu lhe disse foi: você será recompensada por isso. A decisão mais difícil no momento geralmente é aquela pela qual você é recompensado no final. Essa tem sido meio que a história da minha vida, com certeza. Tomar a decisão certa de não atacar meus amigos, tomar a decisão certa de dizer: ei, o que Israel está fazendo com os palestinos é errado. E você pode ser mutilado, pode ser caricaturado, pode perder um emprego, pode ser banido da Austrália. Mas eu acho que Deus cuida de você no final. E fico feliz que ela tenha seguido seu coração cristão, cara. Olha, revistas. Wegener, vou te dizer uma coisa. Eu adoraria ser a pessoa que vocês vão contatar se estiverem se candidatando à próxima vaga. E eu tenho aqui uma carta de recomendação e um vídeo de recomendação. Eu só quero que o cristianismo vença. Desejo que a bondade e a verdade vençam, de verdade. Queria também avisar vocês que temos novos produtos no site. Produtos novos muito bons, produtos de ano novo. Vocês podem acessar, obviamente, CandiceOwens.com. Também estamos vendendo agora a cópia física, um pacote autografado. Assim você pode adquirir meus 2 livros ao mesmo tempo. Disponíveis na loja Make Him a Sandwich e Blackout, ambos assinados por mim. Certo, vamos ao comentário mais votado do último episódio. Esse é do nosso canal em francês. Agora temos um canal em francês. Está bombando, o que é hilário porque eu não sei falar nenhuma palavra em francês. Juro que fiz AP de francês. Vocês não acreditam em mim porque meu francês também é horrível, mas não mais. Não mais no canal em francês. Essa pessoa escreve muitas coisas completamente malucas estão acontecendo na França. Você ouviu falar sobre o abate de gado e rebanhos chamado de despovoamento bovino aqui, supostamente para eliminar a doença da pele nodular, uma doença que atualmente afeta o gado, mas não é perigosa para os humanos? Toda essa loucura me lembra fortemente sacrifícios. Sim, nós investigamos isso depois que você enviou essa mensagem. Coisas semelhantes estão acontecendo aqui, como eles estão tentando, eles querem todas as terras agrícolas. Eles não querem que a gente consiga alimentar nossas famílias. E é por isso que os fazendeiros, os criadores de gado, estão lutando contra o governo agora. Eles tentam pressioná-los. Houve uma história anos atrás sobre envenenarem a ração das galinhas, o que acredito totalmente que aconteceu. E todas essas galinhas não estavam botando ovos. Isso foi há alguns anos. Eu cobri isso no Daily Wire, e quando investigamos a empresa por trás disso, era a Purdue, não é? É a Purdue. Eu não sei. Enfim, o ponto é que era a Big Pharma, que inclusive controla o que as galinhas comem, e é por isso que eu continuo dizendo, temos que ir para o outro lado. Temos que ser super orgânicos, porque parece que eles estão catalisando, nos apresentando a esse futuro distópico. É essa a sensação em todo lugar. Assim como Brigitte, Macron está processando pessoas por saberem a verdade sobre crimes que ela cometeu quando era homem. Isso é distópico. Isso era um pesadelo distópico. Você vai para a prisão por saber. Enfim, próximo comentário, o comentário mais votado do episódio de ontem no nosso canal em inglês. Diz: por que sempre acaba em tráfico sexual infantil todas as vezes? Senhor, faça-os cair. Sim. Senhor, derrubar eles era a expressão correta. Essa história tem tráfico sexual infantil demais. História do Charlie Kirk, eu investigando diferentes pessoas, e isso continua aparecendo. Quero dizer, todo mundo está envolvido com a cadeira. É estranho. Não faz sentido nenhum. Isso não me faz sentir bem em relação a isso. E claro, teremos mais sobre isso para vocês, porque estamos cutucando todas as narrativas. E quero dizer que conseguimos muita coisa só nos últimos 3 meses em que Charlie esteve ausente, enquanto zombavam de nós, nos caricaturavam, nos difamavam, nos mutilavam. Nós, e estou incluindo vocês nisso porque foi realmente nós, são as dicas. Tem sido todos nós, do mundo inteiro, nos unindo. Uma pessoa tem um pedacinho da história. Eu estava aqui, eu vi isso. Aqui está uma sequência de mensagens de texto. Aqui eu sou uma mãe detetive e tenho acesso a isso. Eu trabalho neste departamento e posso ver isso. Todos nós descentralizando a inteligência. E eu simplesmente estar disposta a compartilhar o que vocês estão compartilhando comigo é o que está resolvendo. O mistério do que aconteceu com Charlie Kirk em 10 de setembro. Agora não sabemos, mas sabemos. E em breve vamos saber agora. A gente se vê amanhã.